Bem-vindos! Boa noite! Que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Que a bênção do Senhor, que a mão forte e poderosa de Jesus Cristo esteja estendida na sua direção. Estamos mais uma noite juntos para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, para bendizer aquele que é o único digno de receber toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda a adoração. Bem-vindos, que Deus esteja contigo, que a mão de Deus esteja guardando a sua casa, guardando a sua vida, livrando o seu lar de conhecermos a vontade de Deus, exceto através da palavra do Senhor. A forma eficaz de conhecermos a palavra de Deus é estudando, lendo, meditando e separando um tempo para o louvor da glória do Senhor. E a forma que Deus tem preparada para nos abençoar é nos indicando o caminho. É nos indicando a direção. É nos indicando aquele que é o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso 6 diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Essas palavras foram ditas pelo próprio Jesus Cristo. Sendo Ele o caminho, o que nos resta fazer? Segui-lo. E como é que eu faço para segui-lo? Conhecendo a palavra de Deus. E como é que eu faço para conhecer a palavra de Deus? É necessário se debruçar sobre ela. Como Deus disse a Josué: não te apartes do livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Disse mais o Senhor a Josué: sê forte e corajoso. Ninguém, escute a palavra que Deus disse a Josué. Isso tudo que eu estou dizendo está no capítulo 1 do livro de Josué. Josué estava literalmente numa saia justa. Por quê? Moisés foi recolhido pelo Senhor. E agora era a vez de Josué. E Josué fica: e agora, Senhor? E Deus diz assim para ele: seja forte e corajoso. Queridos, no reino de Deus há espaço para homens e mulheres fortes. Há espaço para homens e mulheres corajosos. E sabe o que a gente tem que fazer? Se encher de coragem e fazer a vontade de Deus. Olha o que é que Deus falou para Josué: ninguém, escute bem, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Olha que palavra poderosa. Olha que palavra tranquilizadora. Precisamos de palavra como essa nos dias de hoje, em meio a essa pandemia. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. E disse Deus a Josué: assim como fui com meu servo Moisés, eu serei contigo, e tu farás este povo entrar e herdar a terra que por herança prometi aos vossos pais. Mas seja forte e corajoso. Queridos, e tudo começa com 2 passos. Primeiro, o livro da lei. A leitura. O aprendizado. Não é à toa que nós temos chamado estas nossas lives de cura através da palavra. A palavra de Deus é um remédio eficiente. A palavra de Deus é um remédio poderoso. A palavra de Deus é um remédio eficaz. Mas eu preciso degustá-la. E além da leitura, a meditação. O que é a meditação na palavra? É o aprendizado. É o tempo de estudo. É o tempo de dedicação. A Bíblia não se lê como quem lê um folhetim qualquer, ou um jornal, ou tampouco um livro comum.
Não, porque a Bíblia é viva. Se eu ler o mesmo capítulo hoje e amanhã, o Espírito Santo trará revelações diferentes. A Bíblia é um livro vivo que fala conosco e nos traz direção, nos traz orientação. Não é à toa que ela é chamada de um manual do fabricante, manual de instruções, no qual eu e você vamos ouvir a palavra da parte do Senhor para a nossa vida. E hoje, nesta noite especial, 13 de julho de 2020, uma segunda-feira brava, como muitos dizem, quero primeiramente glorificar a Deus pelo privilégio, visto que hoje minha mãe completou mais um ano de vida. Tive a oportunidade, ainda que à distância, por causa da questão da pandemia, do risco, ela é do grupo de risco, graças à idade e também algumas doenças crônicas, à distância tive a oportunidade de vê-la e glorificar a Deus por sua vida. Portanto, para mim é uma data festiva, uma data especial, uma data na qual eu glorifico a Deus. E também porque tenho certeza que hoje nós iniciamos uma nova etapa nesse nosso projeto de ministração da Palavra de Deus. E eu quero contar com você nisso. Nós vamos continuar ministrando a Palavra do Senhor, sim, de acordo com a direção que recebemos do Senhor, mas também vamos iniciar um trabalho de intercessão, um trabalho de oração. E para tal, eu digo a vocês que estão aí conosco, quem precisa orar, é evidente que não basta você dizer para mim, olha, Alexander, ora por mim, ora pelo meu pai, ora pela minha mãe, ora pelo meu cunhado, pelo meu filho, pelo meu tio, etc. Não, nós vamos somar a nossa fé. A partir de hoje, já conversei com a minha esposa, nós vamos fazer um caderno de oração, colocar ali os pedidos e vamos dobrar os nossos joelhos e clamar. Porque a Bíblia diz que muito pode a oração do justo em seus efeitos. E eu creio, eu não sei você, já temos algumas pessoas aí conectadas, tanto no Facebook, hoje voltamos ao normal, a nossa live transmitida simultaneamente pelo Facebook e pelo Instagram, depois ela fica salva também no YouTube, nos 3 canais, nas 3 plataformas. Nós vamos fazer da seguinte maneira, você ora e eu oro no mesmo propósito. Transmitindo a nossa palavra aqui, teremos o nosso momento normal. Eu não tenho condição de ficar anotando todos os pedidos de oração que vocês vão colocando aqui no Instagram. Portanto, peço a você, manda por direct ou por mensagem pelo Messenger, se você preferir, no Facebook. Direct, se você preferir, aqui pelo Instagram. Ou mesmo, pode mandar direto para o meu WhatsApp. Vou pedir minha esposa escrever o meu telefone e eu deixo aqui nos comentários fixado para você. E aí você pode mandar direto o pedido de oração. E nós vamos orar juntos. Agora, isso não significa que você está terceirizando a oração. Não funciona. Nós vamos somar a nossa fé. Você ora daí, eu oro daqui. Como de costume, entre meia-noite, meia-noite e 40, meia-noite e 45, dobro os meus joelhos e clamo a Deus. E nesse período, estarei diante do Senhor apresentando esses pedidos de oração. Ontem já chegaram para mim alguns pedidos e a gente vai colocar num caderno e orar e buscar o Senhor e também somar a nossa fé, sua fé e a minha fé. Assim, crendo, Deus nos responderá. Aliás, deixe-me perguntar-lhe, você crê num Deus de milagres? Eu creio. Mas você crê num Deus de milagres? Ou você é daqueles que acredita que os milagres são para o tempo
de antigamente? Você acha que os milagres não acontecem mais? Você acha que os milagres eram para aquela época e não são mais para hoje? Qual é a sua posição a respeito? Eu tenho a te dizer uma coisa. A Bíblia diz assim: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Nele não há sombra de variação. Se ele é o mesmo, e naquele tempo ele operava milagres, quem disse que Deus não opera milagres hoje? Aliás, lembram o que o pastor Carlinhos comentou ontem? Você é um milagre. No meio de milhões de espermatozoides, você foi escolhido por Deus para fecundar o óvulo e dar origem à vida, que é especial, é única para o Senhor. Então você, do início, quando você ainda era apenas um óvulo fecundado, Deus já te contemplava. Deus já estava de olho em você. Isso é um milagre. E a partir daí há uma sucessão de milagres. Nosso Deus é um Deus de milagres. A nossa vida é fruto de um milagre. Que milagre poderíamos dizer de cara? A obra da cruz. Afinal de contas, Deus mandou Jesus, seu único filho, morrer no seu lugar, morrer no meu lugar, pagar o preço do nosso pecado, proporcionando a você e a mim vida eterna. Jesus disse: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. E ele disse mais: eu não a dou como o mundo a dá. Por quê? Lembram o que Jesus disse para aquela mulher samaritana lá no poço de Jacó? Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede. Por quê? Porque do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior também fluirão rios de água viva. Basta que você creia. Basta que você se entregue. Basta que você confie. Aliás, permita-me lembrar você de uma coisa. Os seus joelhos dobrados te levam aonde os seus pés não podem te levar. Os seus joelhos dobrados alcançam aquilo que as suas mãos não podem tocar. Homens e mulheres de joelhos, famílias de pé. Homens e mulheres de joelhos, filhos em pé. Homens e mulheres, empreendedores de joelhos, negócios em pé. Crise? A crise existe. Mas não existe crise para quem está em Cristo. Passamos por aflições? Sim. Quem esteve na live de ontem, aliás, quem perdeu, pode buscar aí no Instagram, no YouTube ou no Facebook, tá salvo. Foram 2 horas de live. Um testemunho poderoso do nosso querido pastor Carlinhos, que atualmente está lá em Campo Grande, que nos abençoou, que orou por nós. E você se lembra o que ele disse? O testemunho que ele deu? Que Deus poderoso é esse? Que o tirou do lixo e fez dele pregador do evangelho? Quem perdeu, eu recomendo que recupere essas informações e assista. Graças à tecnologia, está lá gravada, está salva, está guardadinha. Não perca! Assista os 2 blocos. Foi um bloco de 1 hora, caiu a live, fizemos outro bloco de 1 hora, um melhor do que o outro. E ele orou, abençoou a nossa vida. E agora o que é que nós temos que fazer? Arregaçar as nossas mangas, porque Deus tem um novo tempo para a nossa vida. E eu creio, o que Deus fez na vida dele, o que Deus fez na minha vida, o que Deus pode fazer na sua vida, é muito além do que você é capaz de imaginar. Efésios 3:20 diz que é muito mais além do que tudo que pedimos ou pensamos,
conforme o poder de Deus que opera em nós. E a palavra que Deus colocou no meu coração hoje, eu quero de cara abençoar a sua vida com ela. Eu não sei o que você está enfrentando na sua vida hoje. Eu sei de duas coisas. Primeiro, Deus é poderoso. Deus continua sendo Deus. Deus é tremendamente santo, o único, o grande eu sou, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Existe crise, mas Deus continua sendo Deus. Existe crise, mas eu continuo em Cristo. Existe crise, mas eu profetizo vitória, bênção, graça e tão somente sucesso. E sucesso não é riqueza. Sucesso é resposta. Tem muitas pessoas que estão sem problemas financeiros, são ricas, mas não têm sucesso. Pense numa pessoa entubada. Ela pode ter todo o dinheiro do mundo. O que é que ela precisa? Saúde. Quem é aquele que é o médico dos médicos? O meu Pai. O meu Jesus. O meu Senhor é médico dos médicos. E eu quero liberar essa palavra, queridos. Uma palavra de cura, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. Nós vamos ler hoje alguns versículos no capítulo 8 do Evangelho de Mateus. É um texto muito conhecido que conta aquele episódio, do versículo 5 ao versículo 10, ele conta aquele episódio do centurião, que foi até Jesus porque o seu servo estava doente. E ele chegou para Jesus e falou, bem, vamos ler o que diz a palavra de Deus. Mateus 8, verso 5 diz assim, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, apareceu-lhe um centurião, implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem de autoridade, sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai e ele vai. E ao outro, vem e ele vem. E ao meu servo, faz isto e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. O que está acontecendo aqui? Um romano, centurião, responsável por uma centúria, um grupo de soldados, portanto ele era alguém que tinha autoridade, ele se direciona até Jesus, um romano. Veja que quando Deus está presente, não importa a nacionalidade, não importa a crença, não importa a fé, não importa de quem se trata. Jesus não veio só para os judeus, ele veio para o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. É para o mundo esta palavra. E o que acontece? Este centurião romano, ele não vai buscar resposta em César. Ele vai buscar resposta em Jesus. E ele chega para Jesus e implora, o meu servo está de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus diz, prontamente, eu irei curá-lo. E o centurião, não sou digno. Um homem bem-sucedido, rico, com uma casa bem estruturada, com fama, com reputação, ele disse, eu não sou digno. Basta uma palavra tua e ele ficará curado. Jesus se admirou da fé daquele homem e disse aos que estavam com ele, eu não vi fé como esta. O que é que este centurião disse? Basta uma palavra tua. Querido, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Podemos orar por ele, você pode me participar e nós vamos orar. No entanto, eu posso lhe assegurar uma coisa. Basta uma palavra do Senhor. Basta uma palavra da parte de Jesus. E você receberá a vitória. Basta uma palavra. E deixa eu lembrar você de uma coisa que eu acredito que você saiba. Sabe quem tem a última palavra? Não é o médico. Não é o político. Não é o credor. Quem tem a última palavra é o Senhor. A última palavra é do Senhor. O médico diz, não tem jeito. Jesus diz, tem jeito. O gerente do banco não tem a última palavra. Ele diz, não tem jeito. Jesus diz, tem jeito. O juiz de direito, ele não tem a última palavra. Ele sentencia, mas quem bate o carimbo, quem chancela, quem tem a autoridade é o Senhor. E eu quero declarar,
resposta sobre a vida daqueles que oram, vitória sobre a vida daqueles que buscam, vitória sobre a vida daqueles que clamam ao Senhor. Queridos, Deus está com suas mãos estendidas, seus braços estão abertos, os céus, eles não estão em crise, não se esqueça disso. O Brasil está em crise, o mundo está em crise, mas os céus não estão em crise. Eu não vivo segundo este mundo. Eu sou cidadão do reino de Deus. O que influencia a minha vida é a vontade do meu Pai. Coronavírus existe? É uma ameaça séria, relevante? Sim. Mas eu também sirvo a Jeová Rafá, que é o Deus da cura. E quem tem a última palavra? A medicina, a ciência ou o Senhor? Não estou aqui apregoando irresponsabilidade, deixar de lado as precauções, porque a Bíblia nos ordena sermos prudentes, como as serpentes. Simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Precisamos sim confiar em Deus. E a confiança é algo que nasce aqui dentro do nosso coração. Mente e coração em sintonia com a palavra de Deus. O que é que Deus tem para mim e para você? Vitória. O Senhor não nos colocou neste mundo para andarmos à mercê da nossa própria sorte. E as pessoas, quando se esquecem disso, entram em verdadeira crise. Aí vem o apóstolo Paulo e diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos com coisa alguma. Não andeis ansiosos com coisa alguma. E Jesus, ele também afirma, nós não valemos muito mais do que as aves e do que as ervas do campo? Claro que sim. Jesus não morreu pelas aves e nem tampouco pelas flores do campo. Ele morreu por você. Ele morreu por mim. E ele não nos suprirá? O salmista diz, eu fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi o justo passar necessidade. E nem a sua descendência mendigar o pão. Queridos, Deus tem palavra de vitória. Nós temos nos posicionado diante de Deus. Ontem eu recebi uma palavra numa live de intercessão, que é justamente quando nós dobramos o nosso joelho à meia-noite, que esta é uma semana na qual Deus vai mudar o cenário. Mas para isso nós temos que clamar. E nós estamos nesse propósito de oração, de mudança de cenário. Se o cenário está aparentando derrota, virá vitória. Se a doença, virá cura. Se a discórdia, virá reconciliação. Se há desemprego, virá carteira assinada, concurso aprovado. Ah, mas eu passei num concurso e não fui chamado. Vai ser chamado. É nisso que nós temos que acreditar. Na vitória, na bênção, na resposta que vem do alto. Não andeis ansiosos com coisa alguma, diz a palavra do Senhor. O nosso coração tem que ter paz. Mas eu preciso buscar isso em Deus. Aonde nós temos depositado as nossas expectativas? Aonde é que nós temos depositado as nossas expectativas? Está na hora de você e eu olharmos para Jesus. Está na hora de você e eu não olharmos para as circunstâncias. Quando Pedro começou a olhar para o vento, as ondas, ele começou a afundar. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele andou por sobre as águas. Olha só. Jesus disse para Pedro, você quer vir? Porque Pedro fez o desafio. Se és tu, Senhor, manda que eu vá e ter contigo. E Jesus disse para Pedro, vem. E Pedro foi. Desceu do barco um pé, o outro, e imagina, firmar e andar em cima da água. Igual Jesus estava fazendo. E enquanto ele olhou para Jesus, ele foi.
Sabe qual foi o problema? Quando ele desviou a atenção. Queridos, o que é que está desviando a sua atenção? O que é que está desviando a sua atenção? O que quer que esteja desviando a sua atenção, nós temos que tomar uma atitude e olhar para Jesus. A maneira de olhar para Jesus é através da palavra. E a palavra vai me direcionar e eu devo clamar, porque a oração vai mover a mão de Deus. A palavra me alimenta. A palavra me sustenta. A palavra me traz esperança. Eu quero trazer à memória, diz a palavra do Senhor, aquilo que me dá esperança. E basta uma palavra do Senhor. Uma única palavra. Uma única palavra. Basta. Por que não? Ao invés de dizer para os outros que você tem um problema, diga para o seu problema que você tem um Deus poderoso. E como nós temos ouvido aqui, o Espírito Santo, é com ele que eu tenho que me abrir. É com ele que eu tenho que chorar. Não é com meu vizinho, não é com meu marido, não é com a minha esposa, não é com meu filho, não é com meu pai, não é com a minha mãe, não é com meu pastor. É com o Espírito Santo. É joelho no chão, rosto no pó. Senhor Jesus, sabe o que eu percebo? Quantos de vocês se lembram daquele momento que eu considero histórico, no qual Jacó lutou com o anjo do Senhor? Eu fico encantado ao ver que Jacó, com medo, porque ele estava com medo do seu irmão Esaú, que havia jurado matá-lo, quando houve aquela inversão da primogenitura. Ele estava ameaçado de morte, com medo de Esaú, e Deus disse: volta. Jacó obedeceu. Separou sua família, uma esposa com alguns filhos para um lado, outra esposa com outros filhos para o outro, que caso Esaú e seus homens atacassem um bando, o outro sobreviveria e vice-versa. E ele ficou sozinho, lá no Val de Jaboque. E em meio àquela noite difícil, ele viu um vulto. Ele não sabia dizer quem era. E ele começou a travar uma luta com aquela pessoa, com aquele ser que mal sabia ele. Era o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor disse para ele: já vai amanhecer. Imagina esse cara a noite inteira. Já vai amanhecer. Deixa-me ir. Qual foi a resposta que Jacó deu? E isso fez a diferença. Eu não te largo. Oh, glória a Deus. Eu não te largo enquanto tu não me abençoares. E a última palavra veio de quem? Do anjo do Senhor, que disse a Jacó: lutaste contra Deus e prevaleceste. Já não te chamarás mais Jacó. Jacó, para quem não sabe, significa trapaceiro, suplantador. Te chamarás Israel. A partir dali, Deus começa a escrever uma nova história na vida de Jacó. Mas o que é que fez isso? A última palavra veio de quem? De Esaú? Não, do Senhor. Mas por quê? Porque Jacó disse: eu não te solto enquanto tu não me abençoares. E aí o anjo toca na coxa, na articulação da coxa de Jacó, desloca a articulação. Imagina uma articulação deslocada, a articulação coxo-femoral. E Jacó, com dor, começa a mancar, mas ele não desgruda. É assim que a nossa oração tem que ser. Joelho no chão. Senhor, eu não paro de clamar enquanto o Senhor não me responder. Eu não largo, eu não solto, eu não libero, eu não desisto, eu não me afasto, eu não me distancio, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me responder. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos clamar. Nós vamos buscar. Nós vamos orar. Nós vamos somar a sua fé com a nossa fé. E vamos orar: Senhor, ainda assim, acrescenta-nos a fé.
a fim de que possamos permanecer. Porque aquele que permanecer até o fim será salvo. É a perseverança que nos traz vitória. Deus tem vitória para a sua vida. Não se deixe abalar nem com a crise, nem com a pandemia, nem com o desemprego, nem com a alta do dólar. Nada disso coloca o céu em xeque. Nada disso coloca o céu em crise. Porque o seu Deus, o meu Deus, é maior. E eu repito algo que eu disse ontem. A pandemia trouxe para mim uma bênção. Que me colocou mais perto da presença de Deus. Muitas vezes Deus permite que algumas crises aconteçam para nós nos posicionarmos. Deus está esperando de você uma posição. Deus está esperando de mim uma posição. E uma vez que essa posição é tomada, eu tenho que perseverar. Eu tenho que permanecer. Eu tenho que confiar. Eu tenho que buscar. Eu tenho que clamar. E acima de tudo, eu tenho que acreditar que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Nós vamos orar. E eu quero lembrar você dessa palavra. O que é que o centurião disse? Basta uma palavra. Apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Apenas uma palavra. Sabe o que é que você precisa? Você precisa de uma palavra. A palavra dita por qualquer um? Não. Você precisa apenas de uma palavra. A palavra do Senhor. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que é que nos sustenta? A palavra. Por isso que nós temos buscado a palavra. É por isso que nós alicerçamos a nossa vida na palavra. É por isso que eu te convido a estar conosco para ouvir a palavra e crer. E a sua fé te levará a crer na palavra. Nem só de pão, diz o texto bíblico, viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu quero orar com você. Eu repito, não deixe de orar conosco. Eu não posso nesse horário da meia-noite, não tem problema. Veja o horário que você tem disponível. E vamos juntos orar. Buscar a Deus. Eu tenho entendido que a madrugada é um tempo especial de buscar o Senhor. Quem pode, ótimo. Quem não pode, escolha, separe um tempo para buscar o Senhor. E Ele te ouvirá. Clama a mim, diz o texto, e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Pai, eu quero apresentar diante de ti nesta noite a vida de todos os meus queridos irmãos e irmãs que estão através destas lives e aqueles que ouvirão em outros horários. Pai, são muitos os pedidos, são muitas as necessidades. Tu conheces cada uma delas. E nós cremos na tua palavra. Nós cremos no teu poder. Nós cremos na resposta que vem do Senhor. Porque a última palavra, ela vem da boca do Senhor. Não importa o que os médicos dizem. Não importa o que
os credores, o gerente do banco diz. Não importa o que o patrão diz. O que importa é o que o Senhor tem a dizer. E nós estamos aqui, Senhor, crendo na tua palavra. Basta uma palavra, disse aquele centurião em Cafarnaum, que o meu moço será curado. Senhor Jesus, nesta noite, eu quero te dizer, em nome de Jesus, basta uma palavra e a resposta virá. Basta uma palavra e esses pedidos de oração que foram escritos aqui, que eu não pude ler, mas que o Senhor certamente leu. Basta uma palavra sua. E estas petições serão atendidas. Ó Senhor Jesus, tu não és homem para mentir, nem filho de homem para te arrependeres. Aquilo que o Senhor falou, a promessa que Deus fez, o Senhor cumpre. O Senhor tem um compromisso com a sua palavra.